Fala galera, Caio aqui. Nesse vídeo eu quero falar com vocês uma coisa que eu fiquei pensando hoje, que muito pouca gente fala. Normalmente o pessoal romantiza muito em relação à questão de sucesso, porém o fracasso, que é o ponto principal do vídeo de hoje, ele vai te ensinar muito mais na vida, principalmente de empreendedorismo, né? Você abrindo um e-commerce, ou tendo um lava rápido, ou tendo uma padaria, independente do que você vá trabalhar. O fracasso vai te ensinar muito mais. E aí eu anotei alguns pontos aqui para discutir e para colocar uma questão que de um ponto de vista diferente, para que você consiga entender o quão bom pode ser o fracasso dependendo de como você analisar e ver esse ponto. Então, no caso, eu falo isso com propriedade porque eu já fracassei várias vezes na minha vida e isso é ótimo, porque eu considero que eu só estou aqui hoje e com certeza, se você parar para analisar pessoas que chegaram em algum lugar, certamente elas fracassaram. Então, no caso, eu, por exemplo, em 2010 mais ou menos, eu quebrei, e não quebrei mais uma empresa, só quebrei mais de uma empresa, e uma das empresas que eu quebrei foi em relação à questão de e-commerce, e hoje eu tenho a Goods, e a gente tem sucesso no mercado, e eu só cheguei onde eu cheguei hoje porque eu fracassei. Só que a questão é, porque o pessoal pode ter muita gente que pode não entender em relação à questão da ideia desse ponto do fracasso, porque é óbvio que o fracasso ele dói. Só que é a dor que vai te fazer desenvolver. E quando eu quebrei, quando eu fracassei, qual ponto que eu levei em consideração e que hoje, analisando todo o meu processo de trajetória, certamente foi o que me trouxe do ponto A ao ponto B. Você aprende com os erros, então qual a ideia? Você precisa entender as partes que você errou, o como você errou, aonde você errou, para que você não faça de novo. Então essa é a ideia, esse é o ponto central da ideia de você sofrer com relação ao fracasso, porém de que ele sirva para você como um trampolim. Até coloquei que muitas vezes, se você só tem sucesso, se você vem num processo, numa batida de desenvolvimento onde você só tem ali a parte de sucesso, é óbvio que ele é muito melhor. Porém, se você analisar, você vai sempre estar num teto. Mesmo que você vá desenvolvendo, vá evoluindo, eu sinto, e por experiência própria, e quem já fracassou com certeza pode pensar nisso, obviamente, uma vez que você soube lidar com a questão, o processo de fracasso, ele te traz de um ponto muito mais rápido se você conseguir transformar essa energia, por exemplo, em uma energia de potencial, de força, do que se você tivesse só sucesso, sucesso, sucesso. Então, por exemplo, quando eu quebrei, quando aconteceu com a minha questão de tipo, é muito ruim, é uma questão péssima, se você nunca passou, espero que você não passe, mas quando eu quebrei foi um ponto que eu falei, cara, ferrou, eu tenho duas opções, ou eu faço de novo e refaço melhor e sigo firme e aprendo, porque cara, nada é impossível, ou eu desisto. E aí na minha ideia foi de seguir e buscar o melhor. Então eu falei, cara, vou pra cima e vou entender o que eu errei. Peguei cada ponto de erro, cada coisa que eu falei, refiz, fiz de novo e segui desenvolvendo. Obviamente que de lá pra cá fracassei em várias outras coisas. E quando eu falo de fracasso nos negócios, não é apenas você quebrar a empresa. É você contratar um funcionário errado, é você escolher um produto, por exemplo, para vender esse produto ele não ser tão interessante para o mercado. Existem várias coisas que você pode fazer de errado. Um nicho, por exemplo, de loja, você vai escolher uma loja virtual e aí você, sei lá, é uma pessoa do esporte que ama fazer academia, ama esportes, etc. E aí, no caso, você vai escolher o nicho, sei lá, de pet shop. Você nem tem cachorro, nem tem gato, e você vai escolher o nicho de pet shop, por exemplo, para você seguir porque o mercado está sendo a modinha. Cara, isso às vezes pode ser um erro, pode ser uma questão onde você vai ter todo um trabalho, fazer todo o investimento, fazer todo o processo, e na hora que você chegar num ponto, você vai falar, cara, que merda que eu estou fazendo com esse nicho. E isso é fracassar. É você fazer uma escolha e uma escolha errada. Então, assim, o fracasso ele tem os pontos, no meu ver, muito melhores do que o ponto de sucesso. É óbvio que a gente não vive para fracassar, mas na minha questão, na minha ideia só fracassa quem tenta, só fracassa quem está ativo. Então qual é a questão? Cara, sem medo de fracasso, vai para cima e tipo, se você errar e falhar e fracassar, tenta de novo e arruma o que você fez de errado e segue firme. Leva muito em relação à questão de que o pessoal coloca em ideia de tipo, a pessoa teve sucesso, você fala, cara, o que você faria para você se pudesse dar uma dica para alguém?
pessoa normalmente fala, eu nunca desistiria, eu nunca teria desistido. E o que é isso? É você errar, porque todo mundo vai errar. Todo mundo falha, não existe, não tem como, é impossível você fazer alguma coisa sem que você fracasse. Principalmente se tratando de negócios, né? Então, e o fracasso não precisa ser um grande fracasso. Existem os pontos menores e os pontos maiores. E aí existe também a questão onde você que vai definir o tamanho, a força que você vai dar para esse ponto em relação a essa questão de fracasso ou não. Então, eu considero, e a dica que eu posso dar hoje para quem está começando e para quem está sofrendo, porque tem muita gente hoje no mundo de hoje, eu sinto que existe muita questão de o processo que o pessoal é um glamour em relação a você nunca errar, nunca falhar. Que você precisa fazer um curso para você nunca errar, que você precisa fazer. Quem disse, se você fizer um curso, quem disse que aquele curso vai ser o melhor para você com relação ao seu conhecimento, que você não vai falhar? Você tem que fazer a consultoria do fulano, porque o fulano domina a questão, e ele sabe de tudo, e ele sabe, etc, etc, e ele vai fazer. Cara, não é a questão da consultoria ou do curso que vai definir se você vai fracassar ou não. É a sua força, o seu potencial de ir para cima. Isso eu posso falar até com o exemplo da agência. A gente tem cliente que contrata, por exemplo, a loja virtual, compra, né, o pacote de drop principalmente, e aí a pessoa ela acredita que por nós sermos os melhores, isso, né, a gente é referência no mercado, tem vários cases de clientes que deram certo, todos os clientes vão dar certo? Claro que não. O processo a gente tem uma prestação de serviço, a gente executa um serviço e aquele cliente vai ter que buscar a força. É óbvio que a nossa proposta é encurtar o caminho e minimizar o máximo de erros do cliente para que ele não fracasse, para que ele consiga. Mas se fracassar, cara, use como um processo de desenvolvimento, de melhoria. Então, no caso, eu vejo muito a questão de, sei lá, a pessoa, ainda na ideia da loja, a pessoa criou a questão da loja virtual, fez todo o processo de desenvolvimento, etc. E ela cai numa questão de tipo, sei lá, minha loja nos primeiros dias não está vendendo. Cara, isso é um fracasso momentâneo, onde você precisa usar desse entendimento para você desenvolver. E não só com relação à loja, com relação a tudo. Tem muita gente que, por exemplo, vou começar um projeto de academia, sei lá, quero emagrecer X quilos e começa e, cara, na primeira semana, na segunda semana, a pessoa fracassa. Tipo, a pessoa não consegue, trava e fala, cara, e se sente totalmente incapaz, e aí entra a questão de que você tem dois caminhos, ou você desiste, ou você vai seguir e falar, cara, o que é que eu estou fazendo de errado que não está me deixando conseguir seguir e ter sucesso nessa parada. Então, eu acredito muito, e se eu pudesse dar uma dica, sei lá, para quem muito está começando, que é essa questão, eu falaria, cara, aprende a viver com o fracasso, porque você vai fracassar e você precisa tirar o melhor daquilo. Tirar o melhor desse ponto. Deixa eu ver, tem mais algumas coisas que eu anotei aqui. A galera tem medo muito do fracasso. Esse é um ponto horrível, porque o ponto que eu vejo que mais vai te travar se você sabe que você vai fracassar, que não tem como, vai ter alguma coisa que não vai dar certo do jeito que você quer e vai dar falha naquilo. Cara, não adianta você ter medo. E o ponto pior a pessoa tem medo e aí ela paralisa e não faz nada. Então tem muita gente hoje que, pelo medo de fracassar, pelo medo de fracassar, a pessoa desiste e nem faz, e nem tenta. E aí entra na questão novamente que eu falo que só fracassa quem tenta. Só tem sucesso quem fracassa muito e aprende muito e desenvolve e cria uma visão de mundo que, cara, quem não tentou, quem não fracassou, não vai ter. Então, a questão de experiência, quando você fala, cara, esse cara tem experiência, como que ele conseguiu chegar nisso? Cara, o cara se fudeu muito, o cara ralou muito, ele fracassou muito, ele falhou muito. As pessoas precisam entender a questão de que o fracasso, ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. Pelo contrário, ele é uma coisa boa. Se você parar e entender isso, cara, sua vida vai ser muito mais fácil, e isso em qualquer coisa, seja no seu relacionamento, seja no que for. A pessoa escolhe ficar com uma pessoa, tipo, precisa arrumar um marido, sei lá, uma esposa. E aí vai, tenta e escolhe qualquer pessoa X e vai lá e fala, essa pessoa é a mulher da minha vida. E começa e casa. 2 anos depois termina o relacionamento. Cara, é um fracasso em relação à sua vida amorosa, ao seu relacionamento. Só que, cara, se você parar pra analisar e entender o porquê que aquilo aconteceu e o porquê que foi,
Por que aconteceu? Porque eu escolhi uma pessoa X e, cara, eu não tinha afinidade nenhuma, eu só fui ver os lados bons dela e quis, precisando casar e precisando ter um relacionamento, eu quis ficar. Pronto, é um ponto necessário. Ah, eu não fazia nada para conseguir ter uma melhoria e uma coisa boa em meu relacionamento. É outro ponto, cara, que você falhou e levou ao fracasso. E uma vez que você terminou lá o relacionamento, em vez de você ficar chorando, você parar e falar assim, cara, o que eu preciso fazer de melhor para que eu tenha sucesso da próxima vez? Então você vai analisar, é óbvio, é física, tipo, é um negócio que você fala, cara, não tem como dar erro. Porque se você tira as partes que você fez ruim e faz ela certa posteriormente novamente, vai dar certo. Então, aprendam a lidar com o fracasso. Deixa eu ver se não passou nenhuma outra coisa. Vivam em relação à questão de, obviamente, você não vai ficar buscando o fracasso, você busca o sucesso, mas consciente de que você vai fracassar em algum certo momento, em alguma coisa da sua vida, e que você esteja preparado para isso. E que, cara, você não seja Nutelinha e fica tipo, entra em desespero e entra em pânico. Ah, cara, mas é muito difícil, porque é uma coisa super complicada. Cara, é difícil enquanto você não vira essa chave. Depois que você vira essa chave, fim. Você resolve, você consegue, você desenvolve e, cara, você é feliz. Muito mais feliz. É, essa parte do que eu comentei com vocês e que já diziam os avós, isso daqui é muito ponto. Você só aprende com a dor, né? E a dor é você se ferrar, né? Para você não fazer mais da mesma forma e sim melhor. Esse é o processo de você se desenvolver com relação a isso. Então, cara, se o seu avô, se sua avó fala isso, acredita neles, eles sabem da questão. Então, segue. Segue nessa jornada e com esse entendimento. Cara, é isso. Eu acho que o vídeo é exatamente, acho que eu consegui passar a mensagem. Não sei se ficou muito confuso, espero que não. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado você. Cara, se inscreve no canal, deixa um like aqui no vídeo, que pra gente super ajuda. Pra mim é uma coisa de eu entender se tá dando certo ou não, se é uma coisa interessante ou não. E óbvio, pra outras pessoas que fracassaram e estão em desespero, que o vídeo chegue nelas e que a gente siga aí firme. E que da próxima vez, no próximo vídeo, você já receba ele assim que eu postar. E vamos pra cima junto. Se você tiver alguma dúvida, conta. Se você tiver alguma história, coloca aqui pra gente nos comentários de quando você fracassou e depois de você ter feito de uma forma diferente e que deu certo. A minha foi de eu ter quebrado e tem várias outras. Eu tenho várias outras histórias de fracasso e não tenho vergonha alguma de falar. Porque se você não fracassa, se você não falha, é porque você está parado, é porque você não está fazendo nada. Até o próximo vídeo. Tchau.